Amigos, eu queria considerar essas questões aqui de macroeconomia, né, da professora Marina, né? Então, essa lista 2 aqui, na sexta questão, só pontuar umas coisas, né? Fala assim: considere uma economia onde são válidos os valores abaixo, né? E aí, o consumo é igual a 80 mais 0,8 vezes a renda disponível, o gasto do governo é 135, né? E o investimento é 300, a alíquota do imposto é de 0,20 e a função aqui, a equação da tributação é igual a Tzinho vezes Y, que é a renda. Então esse T aqui é a propensão marginal a tributar. Então, a letra A diz o seguinte: qual o produto de equilíbrio? Então a primeira condição para o produto de equilíbrio é que esse Y aqui, que é a renda, ou o produto da economia, certo? Tudo que é produzido na economia é representado pelo Y, o PIB, né? Então a representação, a primeira condição é que I mais, ou igual a C mais I mais G, sendo que o C é o consumo, o I é o investimento, o G está relacionado com os gastos do governo. Então, nós vemos o seguinte, que na substituição da equação, dessa equação, nós pegamos a função consumo, aqui, ó, função consumo, essa função aqui, nós trazemos para cá para baixo, 80 mais 0,8 y elevado a d, e aí, o que a gente faz? Mais, aí eu conservo aqui, a substituição, né, o investimento mais os gastos do governo, ou seja, 300 mais 135. O que eu vou fazer? Para eu continuar a equação aqui, eu vou continuar substituindo, eu preciso descobrir, agora o meu terceiro passo é descobrir qual a renda disponível. Para eu saber a renda disponível, então eu faço esse outro cálculo aqui, ó. Então, a alíquota, ele é dado, essa equação aqui é dada lá em cima, né? Lá em cima a professora dá que T ele é igual a Tzinho vezes Y, que é a renda. Então, a tributação, vamos considerar aqui que, então, é importante considerar que T é a receita vezes o Tzinho, que é a alíquota de tributação, é em função da renda, ou seja, a tributação aqui, que nós estamos considerando nessa questão, é apenas tributação em função da renda, ou seja, baseado no que as pessoas ganham, oferem, né? Os consumidores, as famílias, vai ser tributada uma determinada quantidade, vai ser receita do governo, o governo vai arrecadar. Então, e nós chamamos disso aqui de propensão marginal a tributar. Isso aqui é a propensão marginal a tributar, esse Tzinho aqui. Isso também é dado na equação. Lá em cima a professora deu que é 0,20. Né? Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Que 0,20, como sendo a propensão marginal a tributar, ela vai ser substituída na equação da tributação. Tá? Vai ficar assim, T é igual a 0,20 vezes Y. E essa, então, aqui é a equação da tributação. Bom, feito isso, descobrindo então qual é a equação da tributação, agora nós precisamos fazer uma outra consideração que agora é finalmente mesmo descobrir qual é a renda disponível. Então vem a pergunta, o que é a renda disponível? Esse Y com elevado a D é apenas uma anotação aí para poder representar a renda disponível. A renda disponível é a renda depois da tributação. Depois de tudo que foi tributado, os consumidores, as famílias só vão gastar aquilo que realmente fica com elas. O resto vai para a receita do Estado, né, do governo, vamos dizer assim. Então, a renda disponível é igual a Y menos a tributação. Tá? A renda disponível, então, agora eu vou substituir, já que eu sei... eu sei aqui qual é o valor da tributação, meu T, esse T aqui, ó, ele é 0,20y, então eu substituo aqui na equação, ó, T menos 0,20y, né, é a equação da renda disponível. Tendo esse valor aqui, agora eu posso substituir aqui em cima, né, eu posso pegar aqui na minha equação, né, e substituir aqui, ó. Eu substituo aqui, y é igual a 80 mais 0,9, y elevado a d mais 300 mais 135. Então aqui substituindo, já fica aqui na equação, né, substitui aqui, né, aquele valor lá. Aí eu resolvo o que está dentro do parênteses,
Resolvendo o que está dentro do parênteses, eu vou resolver aqui, ó, 300, 135, 435, dá 515 com 80, mais 0,9, vezes 0,8i. Então, passa para cá para o primeiro membro, 0,72, que vai ser a multiplicação de 0,8 e 0,9, né? Então, isso aqui vai ser igual a 0,28. 0,28y igual a 515. Dividindo, eu encontro então o valor do PIB, ou então da renda de equilíbrio, tá? 1.839,29. Então esse é o valor do meu produto de equilíbrio, ok, pessoal? Beleza. Então agora a próxima etapa, já feito isto, é descobrir então, assim, encontrar o valor aqui do déficit, que é o que ela pediu na segunda questão. Segunda questão nós fala o seguinte, ó. Sendo o déficit orçamentário do governo dado por, aí tem a equação do déficit, D é igual a G menos, com T é igual a Tzinho vezes Y, calcule. Então aqui nessa questão, observa que o déficit é G menos T, sendo que G é o gasto do governo, ok? G é o gasto do governo, T é a tributação, e lembre-se sempre, isso aqui é tributação, o que é receita, é dinheiro que está entrando para o governo, é positivo. Gasto vai ser uma coisa que vai sair dos cofres do governo, vai ser negativo. Então, T é igual aqui nessa equação, foi dado no problema 135, nós encontramos agora há pouco que T é igual a 0,20 vezes a renda, Y, essa é a equação da tributação, e aí nós vamos só fazermos apenas uma substituição. Nós temos o valor aqui de T, substituir aqui, ó. T é igual a 0,20 vezes a renda. Esse aqui é o valor da renda. Nós acabamos de encontrar ali o valor da renda, 1.839,29, ou 28 aproximadamente, uma questão só de arredondamento. Então o valor dessa multiplicação é 367,86. Isso é receita do governo. Isso aqui é a receita do governo, ou seja, significa que o governo tem 367,86 unidades monetárias ou em reais, etc. Enfim, na substituição então desse valor, certo? Desse valor aqui na fórmula do déficit, o que é que nós encontramos? Ó, D é igual a 135, que é o gasto do governo, menos a receita, 367,86. O que é que eu queria pontuar? Olha, esse resultado dá negativo, dá menos 232,85, né, 6, né, e tal, né? Enfim, isso aqui é déficit negativo. Observa, pessoal, déficit negativo é superávit, ou seja, é receita positiva, tá? Observa que isso aí é uma receita positiva. Feito isso, pessoal, vamos agora então para a nossa próxima questão, nossa última questão, certo? Nossa última questão aqui é da letra C, né? Que é item da letra C. Essa letra C, ele fala assim, ó, usando o multiplicador, qual seria o efeito de uma elevação em I para 450? Sendo que I, nós sabemos que é o nosso investimento, tá? Então, o que é o multiplicador? E observa que esse multiplicador aqui, ela considerou o multiplicador para calculado endogenamente, ou seja, dentro do modelo. Tá? Dentro do modelo matemático. Endógeno é dentro do modelo, exógeno é fora do modelo matemático. Então o multiplicador é 1 sobre 1 menos C vezes 1 menos T, que é igual a 1, aí eu vou substituir aí, ó, 1 menos 0,9 vezes 1 menos 0,20. Aí vocês podem me perguntar duas coisas, de onde é que veio o 0,9 e de onde é que veio o 0,20? Então, aí eu respondo para vocês o seguinte, ó, primeira pergunta, de onde veio esse 0,9? Ele veio da função. Qual função? Ele veio da função consumo, tá? Função consumo, que foi dado, né, no enunciado. Consumo é igual a 80 mais 0,9 vezes D, y elevado a D, que significa o seguinte, esse 0,9 nós chamamos também de propensão marginal a consumir, ou seja, é um intento das pessoas, do consumidor, de consumir, certo? Então, daqui que veio esse 0,9, daqui na substituição, esse aqui é a propensão marginal a consumir, entende? Beleza? A intenção de todas as intenções agregadas de consumir juntas, né? Vamos dizer assim, baseado na questão e numa economia fechada
ou seja, não tem exportação e importação. Essa consideração da questão, né? Então, a segunda pergunta, né, esse aqui, da onde veio esse 0,20? Né? De onde que veio esse 0,20? É outra pergunta. Veio da equação da tributação. O que é a equação da tributação que nós encontramos? Que foi dada, na verdade. T é igual a Tzinho, que é a propensão marginal a tributar, ou seja, a intenção do governo de tributar vezes I, que é a renda. A alíquota baseada na renda, ou seja, a imposto, a tributação, nós podemos considerar lá como impostos, contribuição pecuniária, né, impostos, né, e contribuição de melhoria, enfim, aqueles conceitos que existem de imposto, mas aí você vai considerar o seguinte, ó, a propensão marginal a tributar nós encontramos, que não vai importar para nós na questão, que é T igual a 0,20 vezes Y, que isso aqui é a renda, então, função da renda. Então, isso daqui é a propensão marginal a tributar. Essa propensão marginal a tributar eu substituo aqui na equação. Tá? Então, eu multiplicando a propensão marginal a tributar, 1 menos 0,9 vezes 0,80, 0,72. Então, o que chega aqui? Ó? O multiplicador ele é 1 sobre 1 menos 0,72, que é igual a 1 sobre 0,28. Isso aqui dá um resultado que é 3,57. O que significa isso? 3,57, ó. 3,57. Isso significa o seguinte, ó. O multiplicador, né, que nós acabamos de ver, certo? Ele está explicando o seguinte, que ele é um número, esse número não é percentual, mas é o número de vezes em que a renda aumenta. Então é importante considerar que a renda, nesse caso aqui, desse modelo, ela vai aumentar 3,57 vezes. Então 3,57 significa que qualquer aumento em variáveis autônomas, como por exemplo o investimento nesse caso ele é autônomo, né? É uma variável independente, certo? Que não depende da renda nesse caso. Resulta em um aumento de 3,57 vezes a renda agregada, ou seja, toda a renda disponível. Um aumento de 100 nos investimentos, é um exemplo, né? Ele vai aumentar 357 vezes na renda agregada, 357 vezes, tá? Então, a letra C, a resolução, então, ela fica assim. O I nós sabemos que é o investimento, o aumento de 450 no investimento, vai produzir, então, uma variação do investimento de 450 menos 300, que isso aqui 450 foi o aumento que teve, 300 foi o que foi dado inicialmente, então a variação, ou seja, a diferença é de 150 no investimento, tá? Então, aqui, pessoal, pegando a equação da variação da renda agregada, ela vai ser 1 sobre 0,28, que vocês já viram que isso aqui é uma outra maneira de escrever 3,57, que é o número de vezes em que vai aumentar a renda, vezes esse aumento que teve baseado em 150 a mais injetado na economia de investimento. Significa, então, que a renda vai aumentar 535,71 reais, né, unidade monetária, ou seja lá o que for utilizado, seja em reais, dólares, ou seja lá o que for. Essa variação, então, é de 535,71, ou aproximadamente, pode ser colocar assim a anotação, né? Mas assim, o significado disso é que a renda aumentou 3,57 vezes. Tá? Então é isso, só queria considerar isso nessas questões de macroeconomia, da lista 2, questão 6. Falou, um abraço.